Olá, meu nome é Silane Martins de Andrade e hoje vou falar sobre os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, mas não como conhecemos hoje. A ideia é entender o que esses jogos revelam sobre a cidadania, o poder e o gênero naquele período. Você já parou para pensar que as Olimpíadas que a gente assiste hoje, com cerimônia de abertura, medalhas, atletas do mundo inteiro, nasceram há 3.000 anos na Grécia Antiga? Mas calma, os Jogos Olímpicos da Antiguidade não tinham nada a ver com o espírito de confraternização universal que a gente conhece hoje. Eles eram, antes de tudo, um ritual religioso. Os jogos aconteciam em Olímpia, em honra a Zeus, o rei dos deuses gregos. Este lugar que vocês estão vendo no mapa era um lugar sagrado, com templos, altares e áreas de competição. Não era uma cidade comum, era um centro religioso que reunia todos os gregos. A cada 4 anos, uma trégua sagrada era declarada. Isso significava que todas as guerras entre as cidades-estados eram suspensas, para que os atletas e os espectadores pudessem viajar em segurança até a Olímpia. E aqui vai um ponto fundamental: só participavam dos Jogos Olímpicos quem era considerado grego. Os Jogos eram um grande ritual de identidade pan-helênico, ou seja, era ali que se definia quem estava dentro do mundo grego e quem estava de fora. Como destaca o historiador Pedro Paulo Funari em sua live sobre a Grécia e a Roma, a cultura material como vasos, estátuas, moedas, são uma grande fonte para entendermos como funcionava o mundo antigo. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai analisar algumas imagens e objetos para entendermos o que os Jogos Olímpicos nos revelam sobre a cidadania, o poder e o gênero na Grécia Antiga. Então, como podemos observar, esta é uma ânfora panatenaica. Ela era um vaso típico ali na Grécia Antiga. Então, observem aí, todos os atletas, né, estão nus. Para nós, isso pode causar um estranhamento, né? Tipo, nus, como assim? Mas na Grécia Antiga, a nudez atlética era um símbolo profundamente político e religioso. O atleta nu, ele representava o ideal do homem grego, né? Um corpo treinado, disciplinado, belo. Então, era a expressão máxima daquilo que os gregos chamavam de ereté. Ereté é um conceito que podemos traduzir como excelência ou virtude. Então, essa ideia é trabalhada por Oswin Murray no capítulo O Homem e as Forças de Sociabilidade. Então, Murray ele explica que a sociabilidade masculina grega era profundamente competitiva. Então, o homem grego ele vivia para se destacar, para ser o melhor, tanto na política, na guerra e também nos jogos. A nudez também era uma fronteira entre os gregos e os bárbaros. Bárbaros era como eles chamavam quem não falavam sua língua. Então, para os gregos, corpo nu era sinal de civilização. Então, quem cobria o corpo era chamado como bárbaro. Competir nu, portanto, ele era uma declaração de identidade, né? Eu sou grego, eu sou livre e eu sou cidadão. Mas se o corpo nu representava o cidadão, a pergunta que fica é: quem não podia estar ali?
Então, para a gente ver, a resposta revela ali o tamanho da exclusão. Então, a gente vai ver agora quem não podia competir nos Jogos Olímpicos. Primeiro, quem não podia competir? Os escravos. Mas por quê? Porque a cidadania grega, ela estava baseada na liberdade. Então, quem não era livre estava automaticamente excluído. Segundo, quem que não podia competir nos Jogos Olímpicos? Os estrangeiros. Por quê? Porque ser grego era um pré-requisito, ou seja, só cidadãos, né, cidadãos das cidades-estados gregas podiam pisar no estádio como atletas. E terceiro, de quem não podiam competir, que são as mulheres, que a gente vai explorar um pouco mais nos próximos tópicos. Então, elas não só estavam proibidas de competir, com exceção de uma única sacerdotisa, como também estavam proibidas de assistir os Jogos Olímpicos. E se elas fossem lá assistir, elas podiam ser condenadas à pena de morte. Então, os Jogos Olímpicos, eles eram ali um grande palco da cidadania masculina. O corpo nu e vitorioso, ele era o corpo do cidadão ideal. Então, por que as mulheres eram proibidas nos Jogos Olímpicos? Então, para a gente entender isso, a gente precisa olhar para dentro da casa grega, né? E é aqui que entra James Hetfield, né? No capítulo O Homem e a Vida Doméstica. Então, como a gente pode observar, essa imagem, ela mostra um gineceu, que ela era o espaço reservado dentro da casa grega. Enquanto os homens ocupavam os espaços públicos, a ágora, o campo de batalha, o estádio, as mulheres ficavam confinadas ao mundo do oikos, né, do lar. Então, Redfield, ele argumenta que a sociedade grega, ela se estruturava numa rígida divisão entre duas esferas. De um lado, o mundo político, masculino, feito de competições, de guerras e política, né, que era o mundo da visibilidade. Do outro estava o mundo doméstico, feminino, o espaço do invisível, né, do cuidado da casa, dos filhos. Então, como a gente pode observar, a proibição das mulheres nos Jogos Olímpicos não era apenas um mero detalhe ou um capricho, ela era uma expressão máxima dessa divisão. Então, o estádio, ele era o território sagrado da masculinidade cidadã. Então, a presença de uma mulher casada ali era vista como uma violação. Era uma transgressão tão grave que era punida com a morte. Então, a única exceção era a sacerdotisa de Deméter, que ela tinha ali um assento reservado dentro do estádio, mas a exceção confirma a regra. Ela não estava ali como uma cidadã, ela estava ali por um cargo religioso. Então, a mulher comum estava totalmente excluída do espetáculo que definia o homem grego. E essa separação radical entre o público masculino e o privado feminino, ela é a chave para a gente entender não só os Jogos Olímpicos, né? Mas toda aquela lógica de cidadania e gênero da Grécia Antiga. Então, estamos chegando à conclusão central dessa aula, né? Que é entender que os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga não era apenas uma
competição esportiva, mas eram um espelho da polis, né, da cidade-estado grega. E ao analisarmos, né, quem podia entrar no estádio ou quem era excluído, a gente pode entender o que significava ser cidadão, né, na Grécia. E ao analisarmos quem podia entrar no estádio ou quem era excluído, entendemos o que significava ser cidadão na Grécia Antiga. Ser homem, ser livre e ser grego. Então, o corpo do atleta era um corpo político. As Olimpíadas celebravam a cidadania, mas era uma cidadania profundamente excludente, tanto racial quanto de gênero. Então, o vídeo complementar sugerido na disciplina, intitulado O Insuportável do Corpo Feminino, ele aborda justamente esse incômodo que a sociedade grega tinha com a presença feminina no espaço público, né? Então, o corpo da mulher, ele era ali aceito no silêncio do lar. Então, fora dali, ele era uma ameaça à ordem masculina. Por isso que quando a gente hoje assistimos ali naquelas Olimpíadas modernas e a gente vê todos aqueles atletas competindo de todo mundo, tanto homens quanto mulheres, a gente vê eles celebrando. É importante a gente lembrar que as Olimpíadas que conhecemos hoje celebram a diversidade e a inclusão. Mas as Olimpíadas da Grécia Antiga, né, como a gente viu, que deram origem a isso tudo, celebravam exatamente o contrário, né, a exclusão. Mas hoje vemos que é totalmente diferente. Então, muito obrigada e até a próxima!